Oi, pessoal! Antes de começar nosso episódio, eu queria agradecer todos vocês que já estão inscritos no canal, que nos seguem nas redes sociais, que estão acompanhando semanalmente. A gente faz tudo isso com muito amor e carinho e sem o apoio de vocês não seria possível e faz toda a diferença. Então, muito obrigada para quem já é inscrito. Para quem não é, clica aqui no botãozinho, você já sabe o que fazer. Bora pro episódio? Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão, curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. Imagina olhar para trás na sua carreira e poder dizer que foi dos pioneiros que moldaram o mercado bancário brasileiro. O nosso convidado de hoje pode dizer isso. Conseguiu, através de muita garra, resiliência e humanidade, chegar no tão sonhado Corner Office em Nova York. Sempre guiado pelo poder do contato com pessoas, a vida desse convidado não se resume a salas de reuniões e escritórios. Além de ser o vice-chairman do Bank of America no Brasil, ele é pai, marido, amigo, golfista e principalmente um líder nato dentro e fora da sala de reunião. Bem-vindo ao Unboxing, Ricardo Diniz! Que delícia de recepção! Muito obrigada! Que energia! Ai. Subiu muito! Muito obrigado! Um prazer enorme, prazer aí para sua audiência também. Obrigado pelo convite. Nossa, imagina, a gente está muito feliz de ter você aqui. Sempre é uma honra, né, conversar com pessoas que, assim, têm uma história de vida tão maravilhosa quanto a sua. E acho que a gente tem muita coisa para dividir, assim, com os nossos telespectadores e, né, todo mundo que está começando no mundo corporativo, começando o trabalho, ou até mesmo pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a rotina de um homem tão ocupado, né, alguém com tantas responsabilidades no dia a dia. Então, muito obrigada por estar aqui. Aqui no Unboxing, a gente sempre gosta de começar pelo começo. Então, eu sempre pergunto sobre a infância. Como foi a sua infância? Conta um pouco dessa jornada pra gente. Eu sou jovem há mais tempo, né, Elisa? Então, deixa eu começar a lembrar. A minha infância, assim, a primeira coisa que ocorre da minha infância foi um grupo de amigos na casa de campo de um amigo do meu avô, e a gente imitando os Beatles. Ai, não acredito! Musicais! Assim, os Beatles e aquilo me vem à cabeça, assim, era o Anel do Ringo Starr e era Yellow Submarine, né? Então, Yellow Submarine. Então, eu acho que a infância foi uma infância muito feliz, família muito unida, com primos, todos os domingos na casa da nossa bisavó. Ai, que delícia! A casa era muito gostosa, era uma casa que tinha, naquela época, um jardim enorme, dava a volta na casa inteira, então a gente brincava de tudo. Era brincar de rolemã, porque a descida era grande, era de esconde-esconde, enfim, uma infância que dá saudades, porque não é a infância de hoje digital, onde você fica sentado o dia inteiro, ou em games, ou no celular, e você não se socializa. Então era uma infância ao ar livre, onde o máximo que a gente falava ser levado naquela época, que era o termo, era quebrar a vidraça do vizinho jogando bola. Nossa. E aí fingir que nada tinha acontecido, fugir para casa e ficar com uma cara lá de que tinha culpa no cartório. Então a infância foi uma infância de andar muito de bicicleta em São Paulo, os primos, nós tínhamos assim uma verdadeira paixão de se encontrar, de nos encontrarmos, de jogar futebol, de andar de bicicleta. Então, é uma infância muito bacana. Muito bem vivida. Muito bem vivida. Que delícia. E o que você queria ser quando você era pequeno? Você falava, eu quero ser isso. O que vinha assim? O que vinha é que eu sonhava em ser um grande jogador de futebol, com plateia. Não acredito. E assim, eu comecei no Colégio Santo Américo e a gente adorava jogar futebol. Então, o meu sonho maior era ter assim, os holofotes em cima de um grande jogador de futebol e tudo, né?
Com o passar do tempo, mudava assim, agora eu estou jogando um tênis maravilhoso e tal. Só que o futuro, eu sempre sonhei, na verdade, um dia chegar num corner office em Nova York. Aí falando do lado profissional, conforme o tempo ia passando, os sonhos iam mudando e a vontade de ser alguém conhecido que um dia pudesse sair e ser reconhecido pelo nome, com credibilidade, com tudo, era um sonho que eu tinha dentro da cabeça. Olha, e de alguma maneira, assim, ainda existe esse sonho da credibilidade de ser um nome conhecido, talvez em outro meio, mas não no futebol, assim. Não no futebol, mas no meio transcendendo a parte do futebol, de ser reconhecido, de ser uma pessoa conhecida onde você estiver pelos grandes feitos, né? Eu digo, a gente fala grandes feitos, não é o grande feito da fortuna, do dinheiro. Eu me lembro que um dia, lá no banco, eu fui perguntado por um dos meninos, numa palestra para os jovens, se eu era uma pessoa rica. E eu falei, não, eu não sou rico, eu sou bilionário. Você é bilionário? Quer dizer que aqui dentro do banco você vai ser... Você tem condições de ser bilionário? Eu falei, tem condições, não só no banco, como em qualquer outra profissão. E eu sou bilionário porque eu construí uma família da qual eu tenho, assim, um orgulho de voltar para casa. Quer dizer, eu tenho uma mulher que é minha companheira acima dos 30 anos. Aliás, dia 7 agora nós estamos fazendo 34 anos de casados. Ai, parabéns, que delícia. E a vontade de voltar para casa é imensa e de encontrar também a família, né? Eu tenho 3 filhas maravilhosas. Uma delas já é casada, mas está sempre em casa, é companheira. E eu ganhei um filho porque o meu genro é um rapaz extraordinário, então é muito gostoso, eles sempre nos procuram para que a gente esteja sempre juntos, né? Eu tenho uma filha que já mora fora há muitos anos e sempre é uma alegria esperar os domingos para que eu possa falar com ela, porque ela está dentro da minha profissão, então ela trabalha muito. Nossa. E aí, para você não ficar interrompendo, olha, eu estou em call, estou em vídeo, estou em claro, pitch, reserva etc. um dia. Eu reservo o dia, que é o dia da alegria de falar com a minha filha. Que legal. Tenho uma filha menor e, assim, a mais velha é arquiteta. Ela tem o próprio escritório de arquitetura dela, que é a Bossa Arquitetura, pois siga lá no Instagram. Com certeza. E a mais nova, ela agora está fazendo o MBA em Fashion e está morando com a minha outra filha fora, né? Então, incrível. Nesse momento ela está no Brasil, que é uma alegria. Aquela preenche, você voltar para casa. A casa fica barulhenta. A casa tem barulhenta, ela tem muito barulho e tal. Então eu acho que essa é a grande riqueza na vida. Ela transcende tudo. Aí você tem um equilíbrio emocional, você tem aquela pessoa que nos momentos de dificuldade te acompanhou ao longo da tua vida, te ajudou realmente a você poder galgar e chegar a pontos maiores. Isso é maravilhoso, porque eu sempre gosto de ressaltar assim, a importância de uma rede de apoio, né? Porque a gente não faz nada sozinho. E a nossa vida, eu gosto de dizer que é uma série de paralelos, né? A gente tem o trabalho acontecendo, mas ao mesmo tempo tem a família acontecendo, e ao mesmo tempo tem os amigos acontecendo, e ao mesmo tempo tem as viagens, tem as coisas. Então, assim, se uma coisa tá mais desafiadora, a gente tem que compensar. E é um juggling difícil, então é muito importante ter essas pessoas em volta. Eu acho que também, dentro da sua pergunta, eu venho de uma geração em que os pais não tinham uma comunicação maior com os filhos, porque era historicamente assim. Evidentemente, vem o respeito, o tratar a pessoa por senhor, quer dizer, mas... Uma hierarquia. Uma hierarquia. E hoje a gente rompeu essa barreira, né? O diálogo é mais fluido, você procura comunicação, você, se tem algum desentendimento ou algum ponto de vista diferente do outro, que é super normal. Nós latinos fomos criados sempre para, de certa forma, aceitar ao invés de confrontar ou de questionar. Como eu trabalho com multinacional há muitos anos, eu aprendi a ter um outro lado da visão, é a comunicação. Então eu procuro fazer muito o que eu não tive na infância. Eu tinha uma infância de medo. Se eu quebrasse uma vitraça do vizinho, eu tinha que esconder.
se eu dentro de casa fazia alguma coisa, tipo manchou um sofá e eu tinha que dar um jeito de ir lá, virar a almofada e sempre achar um culpado que não fosse você. O cachorro, sei lá. Então, é esse tipo, digamos assim, de uma reavaliação nos tempos de hoje e uma adaptação, estando, por exemplo, com jovens como você, de sucesso, que tem assim, a comunicação fluente, me obrigou também ao longo da vida a ler, a participar de rodas sociais, de eventos que pudessem sempre procurar você evoluir, desde a leitura ao comportamental e a comunicação com seus filhos e com a sua própria esposa. Porque se você consegue ter uma comunicação dentro de casa, e isso vai para minha própria mulher, que ela sempre diz, caridade começa dentro de casa. Você começa a entender o mundo lá fora de outra maneira, a levar para fora esse entendimento. E isso chama-se evolução. E isto vem com o tempo, isto vem com a maturidade, e isto vem com os erros. Porque nós não fomos preparados uma máquina para ser perfeita, né? A gente vai evoluindo ou desenvoluindo frente às barreiras que a gente encontra. Mas se a gente não procurar dar um passo para trás para tentar melhorar algum diálogo na vida, você não vai experimentar uma sensação nova daquela pessoa que está rompendo a barreira da chegada, entendeu? Com a vitória. E isso me faz pensar que eu assisti a sua entrevista para o YPOcast, que inclusive eu vou pôr na descrição para quem tiver interesse, super legal, que você conta, né, que você saía na Paulista indo de porta em porta. E isso que você estava me falando me remeteu a essa história, que eu vou pedir para você contar aqui também, porque a gente precisa ir atrás das coisas, da nossa evolução, de melhorar, de ir nos eventos, de levantar da cadeira e ir atrás, sair da frente do computador, que eu acho que é algo que hoje pede-se muito, né? Assim, os jovens de sucesso no corporativo são os que saem da cadeira e vão atrás desse coisa. Conta essa história pra gente. Olha, é muito interessante. Eu venho de uma família classe média, aonde estudando numa escola elitizada, você via as diferenças daqueles que tinham um poder aquisitivo maior. E evidentemente que quando você tem assim um objetivo na vida, como eu falei para você, chegar no tal do Corner Office em Nova York, e também eu gostaria muito de ter tido a oportunidade e não pude ter, mas ao contrário eu tive amor, carinho, tive escolas de primeira linha, porque naquele momento na carreira do meu pai com 4 filhos, era muito difícil. A vida não era tão fácil para você manter algum filho para ir para fora, né? Então eu via alguns amigos indo para fora e o meu desejo era aquele. Mesmo quando eu entrei na faculdade, eu não tive um carro. Então eu andava de ônibus. E a minha vontade era ter um carro bacana. Porque, como jovem, naquela época, o que você mais gostava e sonhava era ter o carro. Na época, chamava-se Passat Com, que era um Passat maravilhoso, TS, 4 faróizinhos na frente, com teto solar. E aquilo era o sonho de consumo, sabe? Sei. E eu tenho, evidentemente, graças ao bom círculo de amigos, eu tinha amigos que tinham. Então, o máximo era pegar um desses carros emprestado e poder sair com uma namorada ou com uma... Que legal. Alguma coisa assim. E eu falei, não, um dia eu vou ter que ter o meu, né? Eu vou ter que lutar por isso. E, geralmente, eu acho que a melhor coisa é quando você tem que enfrentar as dificuldades. Mas não é assim que acontece na prática. Alguns se acomodam e não vão à luta e culpam por não terem tido oportunidades para poder ultrapassar a barreira do seu sonho. É a frase do que sorte a sua. Você é uma pessoa que tem sorte, nasceu numa família abastada e tal. Mas acho que a melhor coisa foi realmente, hoje olhando para trás, foi ter tido educação, princípio, ética e o que é correto. Meus pais são casados até hoje, eu tenho
a divindade de tê-los vivos. Legal. Meu pai tem 98 anos, completando agora em março. Ai, que incrível. E a minha mãe 92, ele vai para o escritório dele todos os dias, ele mantém a rotina de anos e ele vai guiando. Nossa! Segundo ele é, depois do Ayrton Senna, ele é o segundo grande melhor piloto. Então, dentro disto, que ele sempre, se você ligar para ele hoje à tarde, ele vai dizer, não dá para falar com você porque eu estou trabalhando, eu estou super ocupado. Olha que incrível. Então eu herdei essa vontade, a vontade de querer mais, a vontade de trabalhar bastante, eu adoro trabalhar, eu amo trabalhar, e ter chegado num momento da minha vida em que eu amealhei alguma coisa que hoje me dá um grande prazer, entendeu? A família é o maior bem de tudo isso. Mas alguns outros sonhos que estavam para ser realizado, eu conquistei com a minha própria força de trabalho. E eu acho que isso aí é uma coisa excepcional dentro da vida. É a necessidade que você traz dentro de você de superar os obstáculos. Isso lhe dá uma resiliência maior. Não que você não vai enfrentar nãos na vida. Não foram poucos nãos, não foram poucas barreiras, mas todas foram transpostas de uma maneira em que o exemplo foi a base para superar o próximo. Isso é incrível, porque essa coisa assim, não é uma coisa que... Você pode até ter exemplos, mas é difícil você ensinar isso, né? É algo que a pessoa precisa realmente vir de dentro, esse ímpeto, né? Eu acho que também, aqui no estúdio, eu te falei, eu tive a felicidade de começar trabalhando. Eu estava estudando engenharia, porque meu pai é engenheiro, queria que eu fosse engenheiro. Eu não sou engenheiro, mas para desafiar a mim mesmo e provar que eu podia, então eu fui prestar engenharia, estudar engenharia. E o meu primeiro emprego, que também foi mérito meu de ir atrás, porque eu não queria ninguém me levando pelas mãos, foi aqui do lado. Foi no Liceu de Artes e Ofício, Nossa. Que era o LAO, que era uma indústria metalúrgica que fazia hidrômetros. Uau! E quando eu entrei aqui, Elisa, a primeira coisa que falou o diretor que me contratou, ele falou, olha, Ricardo, se você entender o que eu quero dizer com essa função que eu vou lhe dar, você vai longe. E eu não entendia nada. Eu ia levantar o ativo fixo, ou seja, eu ia colocar uma plaquinha em cada mobília, em cada ativo que tivesse, que eles não estavam cadastrados. Então, eu tinha que levantar todos os bens, o ativo fixo eram todos os bens dessa metalúrgica. Uau. E eu comecei pela cozinha. Na época, o atrativo era a arquitetura, era um prédio que o arquiteto era o Ricardo Julião, então era moderno, com plantas, e aquilo me chamou muita atenção, né? E quando eu comecei pela cozinha, tinha uma prataria incrível, eu fui levantar o ativo, as pratas, e a moça falou, sai da frente, menino, que eu vou atender o presidente. Eu falei, mas espera aqui, eu sou estudante de engenharia e estou fazendo administração de empresa à noite? Ela falou, não interessa. Sai da frente que eu vou atender o presidente. Naquele momento, eu entendi a importância da humildade, de um passo para trás. E quando ela veio, eu pedi desculpas, falei, olha, eu tenho um trabalho, eu tenho que começar por aqui. E aí eu fiz exatamente o que você começou comigo, conta da sua infância. E eu perguntei para ela, me conta da tua história. E ela levantava cedo, ela tomava o ônibus, ela tomava trem. E quando eu vi aquilo, ela levantava às 4 da manhã, para estar às 7 horas no emprego. E aquilo me chamou muita atenção. Como é que uma pessoa fica numa condução 3 horas e depois mais 3 horas para voltar? E a importância do sono, a importância de estar com a família. Então eu comecei a valorizar muito o ser humano e ela estava fazendo o melhor dela para que os filhos não passassem por isso. Então, isto é uma leoa, uma guerreira. Com certeza. E aquilo foi um exemplo de vida muito grande. E dentro do liceu, eu continuei esse trabalho. E lá eu fui aprendendo muito. Taylor, Fayol, a importância dos tempos. Tinham alguns
o sinal batia 5h15 da tarde, que às 4 horas levantavam da mesa para fazer tempo para bater às 5h15. Mas eram exatamente aqueles que mais criticavam os diretores e tudo, que aquele não fazia isso, não fazia aquilo. E tinham aqueles que ficavam além do horário e faziam até seu MBA e que não perdiam tempo. E aí eu fui tendo uma noção na vida com quem eu deveria gastar tempo e com quem eu não deveria gastar tempo. E aí eu fui conhecendo o lado humano das coisas. Os que não progrediram ao longo do tempo, que depois eu tive a oportunidade de tê-los como meu cliente quando fui para o banco, e também de ter falado para um deles, falei, olha, você me desculpa eu dizer, porque ele falou, quando ele me viu de terno e gravata, ele disse, você que teve sorte. Eu falei, nós tivemos a mesma oportunidade, só que você continua criticando os outros, os diretores, e você continua fazendo a mesma rotina. Enquanto isso, eu fui me preparando, fui lutando. Então, aquilo foi um grande ensinamento na minha carreira. E eu acho que esse é um ponto extremamente importante, porque se fala muito sobre resiliência, né? Hoje em dia, assim, para você ser bem-sucedido, você tem que ter resiliência, mas na sua visão, como que você traduz resiliência de forma prática? Esses jargões, eles acabam sendo, de certa forma, palavras que a gente traduz daquilo que a gente passou. Alguns que foram bem-sucedidos nessa trajetória e os que não foram acabam não tendo esse título, de resiliência. A resiliência nada mais é do que a garra da pessoa, da vontade de você ter um objetivo traçado lá na frente. E isto também é importante para ser mais prático aqui na minha colocação. Eu coloquei algumas etapas, alguns goals que eu queria atingir na minha vida, né? E fui escrevendo. Por quê? Porque eu queria chegar numa condição, quando eu fosse pai ou dono de família, que os meus filhos tivessem uma condição melhor, mas não na base de dar, entendeu? De valorizar. Na base de valorizar, porque assim, aí a gente ia ver a tradução da palavra resiliência, né? E a resiliência, ela reside em tudo. Ela reside na sua saúde, ela reside no seu bem-estar. Tudo que aquilo você lutar para transpor uma barreira é porque você teve dentro de você alguma coisa que antigamente nós falávamos garra. É a resiliência. Sim. Eu gosto muito desse exemplo que você deu dessa experiência no seu primeiro trabalho, porque você teve a oportunidade de ver essa pessoa como o 360 da vida dela, né? Porque a gente é muito mais do que só o nosso trabalho ou só a nossa família. E eu me lembro que quando a gente se conheceu pela primeira vez, você mencionou que tinha um projeto parecido com o Unboxing sobre falar sobre o 360 da vida das pessoas, né? E eu queria entender, assim, isso foi algo que você sempre se interessou na sua vida, de entender, assim, o ser humano? Ou foi algo que você foi desenvolvendo com o tempo? Boa pergunta, Elisa. Eu acho que foi ao longo do tempo. Foi transpondo barreiras, foi através até de um curso que a minha cunhada me ofereceu na época, que era rapport, para entender o que era o rapport. E ela também me deu, eu quando assumi na minha carreira a presidência da Reuters, de uma multinacional, eu era muito jovem e eu ainda não tinha assim o preparo para aquela cadeira, que aliás é uma coisa muito importante. A empresa teve a visão de me preparar, de contratar um coach que na época era a Vic Bloch, que era associada do Cabreira. Eles eram assim o mais top que tinha no mercado, para que então eu, através do treinamento, pudesse evoluir, né? Então, na realidade, eu fui aprendendo a gostar de gente a partir da evolução, do entendimento. Quando montei a minha empresa junto com o meu sócio, eu ainda também extremamente jovem,
e muito egoísta no aspecto de individualista, talvez fosse a palavra mais adequada aqui, eu pensava muito em mim, aonde eu vou chegar, o que eu quero fazer, mas foram assim alguns toques que foi o acionista, que foi o capitalista, que me fazia ficar pronto às 8 horas da manhã na porta do escritório. Ele só falava para eu não abrir a boca. Eu só tinha que olhar, as pessoas davam bom dia para eu olhar o horário, que horas entravam, que horas não entravam. Uau. E tal. E eu ficava lá quieto, observando, para ver quem eram aqueles que realmente, imagina, isso era a mentalidade da época, né? Mas eu fui sendo forjado a isto. E quando eu entendi que as pessoas tinham sonho de almejar cargos maiores, e eu me lembro também um rapaz que queria comprar um carro, e eu falei, para ajudar a comprar um carro, você é jovem? Ainda não, eu te ajudo nos estudos, mas eu não te ajudo a pagar os teus estudos, eu ajudo a pagar uma parte dos teus estudos. E conforme se você realmente progredir no estudo, senão eu retiro o dinheiro. E aí eu comecei a ver a importância daqueles que precisavam e queriam fazer MBA. E eu também pagava uma parte do MBA. Aqueles que... Teve um do Rio de Janeiro que queria comprar uma motocicleta. Aí eu comecei a ver que não era só o meu sonho. Havia o sonho dos outros. E que aí eu tinha um papel na sociedade fundamental de orientar, de educar e de garantir que a empresa tivesse sólida para no final do ano a gente, em alguns momentos, nós dávamos o 14º salário, sabe? Sim. E aí também vieram os ensinamentos quando eu falei da ética, da correção do caráter. Quando veio o primeiro, teve na época, vieram lá para forçar um fiscal, forçar que a gente tinha coisa errada dentro da empresa. E eu falei, então me aponte quais são as coisas erradas aqui dentro da empresa. Não, já falei aqui com o teu administrador, já está tudo certo. Não, deixa eu aprender. Aí quando eu entendi que ele queria ganhar uma propina, eu era jovem demais, liguei para o meu pai, falei, poxa, como é que é isso, né? É um absurdo. Eu falei, não, vamos manter a retidão das coisas. Eu falei para ele, então faz o seguinte, faça a multa daquelas coisas que estão erradas, para o ano que vem você retornar e a gente mostrar que nós superamos aquilo graças ao seu conselho. Ele não fez a multa e nunca mais voltou, né? Então... Genial! Essas situações vão pautando a gente que o Brasil, muito diferentemente às vezes, quando eu vejo a gente com um pouco de baixa estima, criticar o Brasil por certas coisas. O Brasil é maravilhoso. O Brasil tem coisas extraordinárias. Sim. E eu posso dizer por um exemplo de que eu tenho na minha família. Meu pai deu certo fazendo as coisas corretas. Eu dei certo, graças a Deus, fazendo as coisas corretas. Sim. Então o Brasil é maravilhoso. O Brasil é um país extraordinário. Sim. Ele não tem nada de diferente. Ele dá as condições, como qualquer situação no mundo. Você pode ir para a direita ou você pode ir para o outro lado, entendeu? Então o que acontece? Se você tiver a linha mestra e vem na educação e vem na base, você vai colher no futuro pessoas extraordinárias. Nós temos aqui no Brasil exemplos maravilhosos de pessoas extraordinárias. Um empreendedorismo no Brasil espetacular e que não é diferente de nada do mundo. O brasileiro, ele é uma pessoa que tem um jogo de cintura extraordinário. É verdade. É verdade. E muito legal isso que você estava falando da sua ajuda, né? Assim, ajudando, mas ao mesmo tempo motivando as pessoas a fazerem sua parte. Porque eu acho que o sweet spot é quando a empresa se dá ou a liderança, né? Melhor dizendo, se dá o tempo de entender o que motiva cada um dos funcionários e mostrar para os funcionários como a empresa pode ajudar você a chegar nas suas metas. Porque a empresa não é só o paycheck ali que vai pingar todo mês ou a cada 2 semanas. A empresa é algo que pode te alavancar para você chegar nas metas que você tem. Que não são só as metas da empresa, que a empresa precisa para se manter também, né?
Então, acho que tem esse sweet spot que muitas vezes se perde, porque são poucos os líderes que se dão esse tempo de conhecer o seu time. Eu acho que você tem um ponto aqui fundamental, conhecer o time. Então, num shift de carreira, quando eu vou trabalhar no Banco CCF, eu entro lá e não tem uma posição clara para mim. Quer dizer, eu entro como estagiário, eu recebo lá uma mesa com uma cadeira e foi isso. Então, o que acontece? No Liceu de Arte e Ofício, através daquela senhora, da qual eu tive que aprender a humildade e de que a coisa mágica, voltando lá para trás, que o diretor falou, se você entender o que eu quero te dizer, você vai longe, eu comecei a entender depois que eu virei o Coca-Cola, segundo ele, quando eu pedi para sair e eu entreguei. E também outra coisa importante, tudo tem início, meio e fim. Eu entreguei, não era o emprego dos sonhos ficar na metalúrgica, mas eu tinha que entregar. Então, de novo, início, meio e fim. E quando eu saio de lá, ele não queria que eu saísse, porque eu era uma pessoa que conhecia todas as pessoas. Eu jogava futebol no fim de semana, eu ia para o churrasco da turma, eu tive uma integração muito grande que até então eu não tinha a consciência do impacto que isso ia trazer no futuro para mim. Quando eu vou para o banco, eu chego lá e eu estou sozinho. Ao invés de ficar criticando a instituição, vocês não têm um programa para estagiário, o que é um absurdo, aqui eu venho, não tenho o que fazer. O que eu fiz? Eu lembrei da minha antiga experiência e fui de mesa em mesa conhecer as pessoas, de andar e andar, como é que funcionava. E eu ia com uma felicidade tremenda, porque eu estava criando um database, que hoje é ouro. Eu estava fazendo um CRM. Sim. Quem fazia o quê, aonde, como. E com isso eu ia tendo a visão de onde eu queria chegar no banco. Até que um dia houve uma oportunidade do banco capitalizado colocar dinheiro e eu fui bater na porta do Grupo Votorantim, que eu tinha estudado com um deles. Ele só me abriu a porta e na minha garra, na minha vontade, através do financeiro, eu acabei fazendo uma grande operação. E naquele momento a minha autoestima sobe, eu cresço dentro do banco e começo a ser conhecido. Só que eu lembrava do meu sonho do corner office e do meu pai, que achava que para você ser alguém no futuro, você tinha que ser engenheiro, ou médico, ou advogado, que eram as opções da época. E eu resolvo, então, sair do banco através desse meu cliente que me convida para ser sócio, dado que eu era muito agressivo de levar as oportunidades para ele, voltar, ele me testava e nós fomos montar a primeira empresa com software compatível. Na época eram 8 bits, mas não era um terminal que a gente chamava um terminal burro na época, que não tinha nenhuma qualificação. Era um mainframe mandando informação para o terminal. E a nossa empresa trouxe na ponta, através do Apple, na época, o primeiro sistema já com disquete, com inteligência localizada e tal. E aquilo me remeteu à época das minhas experiências que não tinham ninguém para me ajudar a conhecer os clientes. E aí o que eu fiz? Como era uma empresa voltada a levar dados de bolsa para clientes, fossem eles bancos, corretoras, distribuidoras, exportadoras, pessoas físicas, eu fui na bolsa, bater na porta da bolsa e descobri aonde tinha o database dos clientes. E com aquele database, eu já tinha a habilidade de criar relações, respeitando o ser humano, também no que a minha cunhada tinha me dado, que era quase uma bíblia, 63, eram 63 dias com 63 frases curtas que mexiam dentro de você no aspecto de força, de superar dificuldades, de agradecimento. E eu li aquilo e leio até hoje. Que legal! E isso é uma inspiração para que eu esteja sempre preparado para cada vez mais
olhar a adversidade de uma maneira superficial, leve, e não incomodar e não tirar o foco de que a vida é maravilhosa e de não ficar reclamando. Exato. E eu bati de porta em porta, então eu pegava a Paulista do lado esquerdo, entrava em prédios, ia procurando nome por nome, dizendo que eu tinha uma reunião no de cima, que não era verdade ainda, e aí eu ia no de baixo, e com isso eu batia 12, 13 portas por dia, 11 nãos, mas o um que me atendia já era um lucro, aí já começava a história, entendeu? Então, esta garra, esta vontade de fazer, e olhando para trás, ajudaram muito hoje a estar onde eu estou. No aspecto de também levar aos jovens ensinamentos, né? Ensinamentos do dia a dia, mas olhando o mundo de uma maneira mais construtiva, mais preparado do que olhar só o copo meio cheio e criticar. Sabe? Total. E como faz diferença quando a gente tem alguém no time que é desse jeito, que não tem tempo ruim, vamos atrás. Isso transborda, porque você acaba passando isso para as pessoas em volta de você também. Eu adoro o não, né? Porque o não é a oportunidade de virar o sim. E como eu fui forjado a sempre superar as dificuldades, eu tenho assim uma vocação de atender o cliente que está descontente. Eu tenho uma vocação e adoro quando alguém liga e não dá para falar com esse daí. É exatamente isso. Me passa o número. Porque quando eu tive a minha empresa, eu me lembro de um cliente que eu fiquei muito amigo, fui no casamento, chama-se Pedro Bentes. O genro dele trabalhou comigo, eu adoro muito ele, que é o Lobo. E ele era no Rio de Janeiro, chama-se Flecha Carioca. E ele operava Kansas City, um mercado muito difícil de pork bellies na época. Uau. E sempre parava o terminal. E um dia ele me ligou do Rio e falou, esta porcaria desta empresa não funciona. Eu falei, qual é o nome do senhor? Aí ele passou o nome, o que está vendo? Aí eu ia nas folhas printadas da impressora e vi lá, Flecha Carioca estava em dia. Eu falei, bom, agora o senhor pode xingar a empresa porque o senhor está pagando em dia, né? Aí, mas o que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que o teu rapaz falou que era um problema no canal da Embratel na época, né? Eu falei, não, o problema não é na Embratel. O problema é que a minha empresa é nova e eu só tenho um mainframe. Eu não tenho 2 ainda, porque eu estou no começo de carreira e uma das placas, ela queimou e nós estamos substituindo. Como ele viu que eu falei a verdade, ele pegou o avião, veio até São Paulo, nos conhecemos e falou, eu quero ser seu sócio. Falei, não, obrigado. Já tenho meus sócios, eu quero que o senhor torne um cliente feliz. E eu criei uma amizade espetacular com ele, depois no casamento da filha e tal. Então, esses exemplos da vida... quando você fala a verdade sempre vai te libertar, né? Sempre. E aí eu também tive nesse lado engraçado, né? Eu tive o lado espiritual muito grande. Meu pai é fervoroso católico, de ir na igreja, mas eu na época, você imagina se você é jovem, quer ir na igreja, domingo, quando você queria jogar futebol e tal, eu ia amarrado, né? Tem churrasco. Churrasco, sei que. Você ia amarrado. Mas com o passar dos anos, aquilo me trouxe assim uma necessidade de um alimento espiritual. Então eu confesso que eu passei aí à igreja, depois casado, com filhas, mas eu ia à igreja muito para estar assim no meu momento espiritualizado, de conversar com Deus, esse tipo de coisa. E aí não é porque eu sou católico, o importante é que você tenha alguma coisa dentro de si, além do material, seja o espiritual, em que você possa estar lá conversando com esse ser extraordinário que nos colocou aqui na Terra e que dê um conforto para você, para entender as situações diversas que a gente vive na vida. Do contrário, qualquer briga de trânsito nos leva a extrapolar e a ser aquela pessoa que você não é para fora, ou no trabalho, ou na família, ou na sociedade, ou num jogo de futebol, o que é que seja que você esteja debaixo de alguma pressão. O lado espiritual nos traz uma calma, botar os pés no chão, e aí eu fui aprender também na meditação, quer dizer, é tudo. Quando você falou de resiliência, é garra, é procurar sempre
colocar a ebulição que você tem dentro de você em prol de entender mais o ser humano. E a leitura ajuda muito, os bons exemplos ajudam muito, e os maus exemplos ajudam o que você não deve fazer. Total. Porque a vida, dizia o Kennedy numa das frases que eu lembro, a vida é um aglomerado de triunfos e tragédias. Nada vale mais do que a glória de um momento final. O homem faz o que deve, apesar dos perigos, opressões ou consequências pessoais. Essa é a base da sua moralidade. Então, teve muitas coisas na vida e muitos livros. Por exemplo, o maior vendedor do mundo, Dodge Mandino, ele diz: cada sorriso pode ser trocado por ouro e cada palavra gentil saída de meu coração pode construir um castelo. Orientai minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelar minha língua para que a ninguém difame. Entendeu? Então, coisas que eu fui lendo, vivendo, aprendendo para me tornar um ser humano melhor. Eu acho que na escala de 0 a 10, eu já consegui subir alguns degraus. Agora, cada degrau para subir, ele exige mais consciência, mais humanidade, mais sabedoria, mais ouvir do que falar. Isso é um aprendizado muito importante. E você mencionou sobre a meditação, né? Eu queria entender como que a meditação entrou na sua vida, porque é uma prática tão, assim... Fala-se muito, né, sobre meditação hoje em dia e tem um lado que parece fácil e tem outro que eu não sei meditar, não consigo. Como é que surgiu essa prática? Você sabe que mesmo dentro do livro O Maior Vendedor do Mundo, eu tive que mudar uma das fichinhas, porque no livro a ação alimento é o alimento e a bebida que nutrirá o meu êxito. Agirei agora, pois sei que é melhor agir e fracassar do que não agir e atrapalhar-me. E o fraco fica forte amanhã. Você sempre deixa, não, é amanhã. E aquilo, eu fui treinado para resolver as coisas num dia, não deixar para amanhã. E isto, de certa maneira, me ajudou muito a ser quem eu sou, mas ele não vai me levar daqui para frente, porque aquilo gera muita ansiedade, dormir menos, pensar por que eu não fiz tudo agora. Eu sempre, quando eu fui subindo na minha carreira e virei chefe de América Latina, eu aprendi que quando qualquer executivo ou funcionário vinha buscar falar comigo, que eu não devia deixar para amanhã. Então eu sempre quis fazer tudo no mesmo dia, sempre achando que o amanhã é o dia que o mal fica forte, né? O mal fica bom. Então eu gastei muita energia na minha vida, que me ajudou muito, mas que hoje eu penso muito. Eu não preciso fazer tudo mais no mesmo dia. Eu não preciso fazer amanhã. Eu posso programar melhor o meu dia. Eu sou muito disciplinado. Eu sou disciplinado para comer, eu sou disciplinado para meditação, sou disciplinado para exercício. Eu tenho uma disciplina muito grande. Tem um grande amigo meu que fala: não é possível que você não coma batata frita e tal, e não coma chocolate. Ele fica louco da vida, entendeu? Mas eu falei, isso é um treinamento, né? Não é que eu não gosto, é um treinamento. Sim. Então, eu digo que a disciplina ajuda muito a gente e entender que também o mundo não acaba hoje, né? Para ter um cool down. E com isso eu fui aprender na meditação. Quando a primeira vez eu contratei a meditação, minha mulher escolheu lá uma profissional e que pudesse passar esse ensinamento para as minhas 3 filhas, foi um desastre, porque ela ia em casa, tínhamos que meditar, tínhamos um mantra para guardar, e durante uma semana ela nos testou, dizendo: olha, são 20 minutos por dia, vamos ver ao final de uma semana quem conseguiu fazer os 20 minutos. Recordando que eu sou uma pessoa disciplinada, eu fiz os 20 minutos todos os dias. Mas eu achei que eu não teria condições de fazer, dada a minha vida executiva intensa, fazer os 20 minutos todo dia. E aí eu larguei. E aí depois eu aprendi que dava para fazer 5 minutos por dia. Então, 5 minutos por dia eu fazia. Veio a pandemia, e na pandemia foi assim, desculpa, um barata voa, conversa de botequim, que a gente bateu na parede. Nós estávamos achando divertido ficar em casa,
ocupado o dia inteiro, em 7 da manhã, às vezes 11 horas da noite, direto. E aí a minha mulher entendeu por que ela às vezes ligava para mim no escritório e eu não retornava a ligação. Ela falou, você não para. E ela levava a refeição na mesa. Nossa. E eu ali direto. E eu falei, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa para acelerar, descansar a mente. E aí eu comecei a fazer o Deepak Chopra. Os 21 dias com o Deepak Chopra. Eu também fiz na pandemia os 21 dias do Deepak Chopra. Só que eu sou uma pessoa que insisto. Eu termino o ciclo, começo, termino o ciclo, para aquilo incutir dentro do meu corpo, para que eu sinta o benefício e não deixe ele escapar, porque a gente tem uma tendência depois a esquecer e não lembrar. E aí eu li As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, que é um livro extraordinário, né? Assim, ensinamentos curtos para não tomar tempo, o não julgamento, ser igual ao bambu e não uma árvore enraizado, dura, mais flexível. E tal. E aí eu comecei a fazer e não parei mais. Os 20 minutos são sagrados para mim. E até a minha mulher entender que às vezes, olha, ele está fazendo meditação, às vezes ela entrava no quarto, o jantar chegou e tal. Hoje ela já compreende e não fala. Ela mesma fala, já fez a meditação? Porque é importante. Sim. Te dá uma calma, te dá uma tranquilidade e reflete em todos os seus órgãos, né? Da maneira como você enfrenta o teu dia a dia e tudo mais. Nossa, eu acho isso genial e entra num assunto que eu gosto muito, que é a autogestão, né? Porque tem coisas que ninguém pode dizer pra você como fazer. Tem coisa que a gente tem que conhecer a nós mesmos e ir colocando na nossa rotina. É autoconhecimento no fim do dia. E eu queria uma pausa que eu acho super interessante a gente conversar sobre. Você mencionou sua família, suas filhas, você é um pai super presente. O que a paternidade te trouxe que Ricardo pré-ser pai talvez não tinha tanto na vida, no trabalho em geral, e pós-paternidade você teve? Muito boa pergunta. Primeiro, a felicidade de você ver alguém que é a sua continuidade, né? A felicidade do nascimento das minhas filhas foi, assim, um momento de glória. Porque eu achava que eu não era uma pessoa forte o suficiente para acompanhar o parto. Já na terceira eu estava tão craque que eu estava ajudando. Era na madrugada e o médico não tinha tantos assistentes, estava eu lá. Não, para, você não pode, achando que eu ia cair preto, com placenta e tudo mais. Então eu acompanhei as 3 e aquele medo da primeira filha de trocarem o nenê na maternidade, eu ali dá a pulseirinha, deixa eu olhar, não tinha celulares com fotografia ainda. Mas eu olhei bem, tirei uma fotografia dela, nasceu muito cabeluda, porque a gente comia muito japonês, ela nasceu, parecia uma japonesinha. E eu olhei para que você não tivesse esse dissabor da troca de uma criança na maternidade. A outra coisa é o respeito à mulher, né? Quando você vê esse momento mágico da mulher, é um momento único, é um momento que ela enfrenta uma dor e uma resiliência no que você estava falando, que é parte da natureza. É uma coisa abençoada, divina, que é você gerar uma criança. E nesse meio tempo, a preocupação toda é que a gravidez ela fosse uma gravidez calma, tranquila, para que você pudesse conversar com a criança na gestação. Então eu acompanhei muito, eu olhava os ultrassons e você estava vendo o coraçãozinho bater e tal. E aí vieram as três meninas e você não tem a fórmula de ser pai, né? E aí você vai aprender a escrever essa bula da vida e essa bula, ela não é perfeita. Então você vai cometer erros, mas você olha para o passado, para aquilo que os teus pais sempre quiseram fazer melhor e procurar também fazer melhor. Mas você erra, porque você não tem a fórmula. E ao errar, às vezes você pode estar ferindo um sentimento
de um jovem, de uma criança, que às vezes demora alguns anos para cicatrizar. E hoje eu faço aqui a minha meia-culpa. Se eu fiz isso com uma das minhas filhas, não foi por querer, não foi de propósito, foi tentando fazer o melhor. E, de novo, como eu não tive essa fórmula, eu errei algumas vezes, né? Errei, mas errei pensando em estar fazendo alguma coisa melhor. Sim. A única coisa que eu acho que hoje eu tenho para oferecer é o perdão por isso, não olhar para trás, porque o retrovisor não ajuda nada, e é levar para frente. Então eu procuro sempre o melhor diálogo. O pai começa, os filhos crescem, graças a Deus foram muito bem preparadas, as 3 nos dão muita alegria, tiveram muito preparo e têm opiniões próprias, né? Então hoje eu vim de uma educação que o filho não poderia ter opinião própria. E hoje, com toda a humildade do mundo, eu quero que elas tenham opinião própria e que elas tenham um futuro digno de um legado bacana e que fossem independentes, né? Que, diferente da época da minha mãe, da minha avó, a mulher era muito dependente do homem, né? Total. E hoje o que eu e minha mulher demos a elas foi uma capacidade de individualidade até, né? De se autossustentarem e tudo mais. E o que eu digo aqui, a importância da mulher. A minha mulher trabalhava e, como foram 3 filhas, ela conseguiu, conforme eu também fui evoluindo na carreira, eu dei esse conforto dela poder trabalhar e muito para as meninas, né? Não é dizer, quando falar, você trabalha, não, trabalhou uma barbaridade. Muito. Então acho que hoje também são 3 vidas. São 3 vidas, eu devo muito a ela o que eu vejo na personalidade e no caráter das minhas filhas, né? E admiro muito as mulheres, como eu tenho mulher, eu sou o maior incentivador que elas trabalhem, que elas sejam independentes e tenham o futuro, né? Mas que encontrem o balanço sempre dentro da casa, procurando sempre que tenham aí o parceiro que juntem sempre forças, né? Sim. Eu acho interessante porque nesse ponto de, né, hoje a gente tem essa comunicação mais aberta com os nossos pais, né? Eu tenho com os meus pais também, e eu acho que é uma das coisas que a gente pode atribuir até pela tecnologia, porque a gente acaba tendo muito a ensinar para os pais, né? Assim, o que aconteceu aqui, o celular, como é que eu faço isso, aquilo? Então, acho que quebra um pouco essa barreira de que você tem uma separação, que o pai está sempre ensinando para o filho, mas às vezes o pai não tá tão avançado tecnologicamente falando que precisa do filho. Então, você passa a aprender com os filhos. Acho que é um link estranho, mas é interessante. É total e verdadeira a sua colocação, porque eu, como trabalhei com tecnologia no começo, os primeiros computadores, os primeiros laptops, nós que trouxemos. Então, eu me lembro, assim, com muita satisfação de ensinar para minhas filhas, não tanto para a mais nova, mas para a mais velha e para a do meio, eu era o homem de tecnologia, eu era quem entendia, e elas começaram a usar o computador desde pequenas, quer dizer, elas nasceram muito dentro da era de tecnologia. Eu tive, assim, eu era apaixonado por matemática financeira, e eu me lembro que na faculdade até eu pedi para repetir um semestre, não pagar o semestre, e o professor deixou, desde que eu assistisse todas as aulas. Ai, que legal! E aí eu fui com isto, assim, programando, eu adorava fazer programação, eu tinha uma empresa de tecnologia que precisava fazer integração com o Lotus 123, com Excel, e eu provoquei muito essas integrações e ensinei muito elas, né? Agora o Apple veio, o telefone, o iPhone foi uma revolução, e evidentemente elas nasceram dentro disso, e hoje elas é que nos ensinam um monte de coisa, para mim e para minha mulher, né? Olha, o que é isso, que aqui, meu genro também, eles são muito tecnólogos, entendeu? É difícil até acompanhar, né? Porque cada hora tem uma coisa nova, mas eu lembrei agora que, inclusive, você falou uma vez que você já achava que as pessoas iam andar com uma calculadora na mão na rua, né? Então já tinha essa visão de futuro. Foi uma entrevista com o Luiz Nassif,
Dinheiro Vivo, que era o programa dele, e ele me perguntou como é que é o futuro. O futuro vai ser alguém andando com uma calculadora. Ele falou, mas e aí? Essa calculadora vai ter tudo. Mas como é que ela vai funcionar? Vai ter uma anteninha, eu tenho esse vídeo. Vai ter uma anteninha, vai estar ligada no satélite e a pessoa vai estar lá vendo dados e tudo. E naquela época eu ainda peguei uma calculadora, não sei se era uma 41C HP, e tinha um berço com... Você antigamente tinha do lado... Os médicos, eles andavam com pagers, E eu consegui integrar um pager num bercinho dentro de uma calculadora. Nossa. O meu bolso do paletó caía. Eu ia no restaurante, mas eu mostrava já um real time de notícias e integração na calculadora. Não perfeito. E que hoje o Wi-Fi está fazendo em tudo. Exato. E na realidade não mudou nada. Mudou é que tem o Wi-Fi e as informações estão na nossa mão, na palma da mão. Não é uma calculadora, mas é mais que uma calculadora. Também tem calculadora ali. Era o, como é que se diz? Era o 486, 386, o Pentium, depois os laptops, depois e hoje o celular tem tudo, né? Não, é maravilhoso. Os iPads e tudo, né? O Steve Jobs contribuiu fenomenalmente para esse futuro, né? Muito. Ricardo, como a gente está no unboxing, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Qual foi a caixinha da sua vida que mais te surpreendeu, assim? Eu acho que a que mais realmente vindo assim à cabeça foi chegar no Corner Office em Nova York através de uma entrevista com um americano espetacular, que ele ajudou a transformar minha vida e eu a ser quem eu sou por causa dele, porque eu era muito local. Quando eu fui ofertado para ser o primeiro presidente brasileiro da Reuters, uma mega multinacional, e eu também não tinha o inglês perfeito, eu tinha feito cultura inglesa, e ele disse que eu era um alto risco, mas eu podia ser um alto retorno, porque nós conversamos assim, acho que por 1h e tanto, numa entrevista maravilhosa, que ele falou: você é o primeiro dos entrevistados que ama o Brasil, você é tão apaixonado, porque os outros estão sempre pensando, Ricardo, fazer um trampolim daqui para fora. E você me chamou a atenção, a paixão que você tem pelo Brasil e por você ficar aqui. E, coincidentemente, a Reuters tinha comprado a Bridge, que era aquela empresa que a gente representava. Então, naquele momento, eu era a pessoa certa no momento certo. E ele falou: é mais fácil você aprender inglês fora do que eu aprender tudo aqui no Brasil, e vai ser a primeira experiência de não ter um estrangeiro dirigindo a empresa. E eu fui para fora, eu fiquei um tempo em Londres para aprender inglês, depois fui para Nova York, eles alugaram um apartamento, fui lá com a minha mulher, passava os dias e voltava. Ela: como é que está o inglês, né? Eu falei: acho que eu estou entendendo 50%. Ela: mas não é possível, você ficou em Londres, depois aqui. Eu falei: porque tem tantas diferenças nos sotaques, nas nacionalidades e gírias, que ele é muito complexo. Então, com toda a franqueza e humildade, porque essa é uma conversa que a gente tem que passar ensinamento para os mais jovens, não adianta você chegar aqui mascarado e dizer que o meu inglês era maravilhoso, que não era. Eu não tive a oportunidade de morar fora até então, né? O que eu fiz? Com a mesma garra, eu comecei a ter aula particular. Eu tinha de manhã e de tarde, todos os dias, durante a vida inteira, para melhorar. Então eu ficava ouvindo videocassete no carro, eu ouvia, na época, CNN à noite, eu lia livros em inglês. Olha. E eu ficava ouvindo, às vezes, conference calls, que às vezes não tinham nada a ver com o meu negócio, mas era só para eu treinar o ouvido. Aí quando eu comecei a perceber que tinha um rapaz que trabalhava comigo, que morou nos Estados Unidos anos, e eu vi que ele tinha entendido diferente de mim e eu tinha entendido certo, foi um negócio extraordinário. E uma passagem boa, eu precisava contratar a primeira vez, eu ia ter a primeira vez um editor brasileiro na Reuters, porque sempre tinha que ser estrangeiro. E tinha um rapaz de Nova York que tinha um inglês maravilhoso, que era o José Paulo. E o José Paulo era a pessoa que eu queria fazer o editor, né? E aí eu conversando com o chefe deles, que era um alemão,
com um editor argentino que ficou muito amigo meu, no qual eu dizia, olha, vamos botar um brasileiro aqui, esse rapaz extraordinário e tal. E aí o alemão falou, no, I think he wants to live in New York, I don't see him living in Brazil. E aí eu falei, puxa, obrigado, que bacana, ele topou. Aí o argentino, que ficou amigão meu, Adrian Dix, ele falou, Ricardo, ele não falou isso, ele falou o contrário. Eu falei, tem uma grande vantagem. Você disse para ele que eu não sei inglês e eu entendi o contrário. Vai lá e se vira que eu quero brasileiro. E aí o alemão falou para ele, o Ricardo entendeu perfeitamente o que eu falei e por ele ter feito isso, eu vou dar o Zé Paulo para ele. E aí eu continuei, eu tenho aulas de inglês até hoje, mas não aula de inglês. Eu tenho uma vez por semana uma professora que é maravilhosa, que a gente fala sobre situações geopolíticas no mundo, história e cultura. Então, ótimo, porque é conversação. É uma conversação e é uma conversação que é um embate. E aí você sempre melhora a sua entonação, a sua gramática, a formação vocal das coisas, você treina o cérebro. Não, perfeita então, estratégia. o que eu falo para os jovens de hoje, não tenham vergonha de dizer que não falam inglês, mas também não tenham justificativas por não falar, porque a internet tem milhões de informações que você pode ter lá. Não é só uma questão de dizer, olha, não tenho dinheiro, não dá para fazer. Dá para fazer sim. Busquem, tem, olha, coisas extraordinárias. Sim. Eu tenho um gerente de banco hoje, que é um rapaz fenomenal, extraordinário, e que eu estou lá ajudando ele e ele tem aula todos os dias, é o Give Back. Ai, maravilhoso. Gente, a gente está chegando na nossa reta final. Eu gosto de tirar esse tempinho para lembrar todo mundo se inscreverem no canal, segue @Unboxing Podcast aqui. A gente traz esses papos toda semana, então vocês conseguem ficar ligados em tudo que tá vindo através das nossas redes. Ricardo, quer deixar não sei se você tem Instagram, um LinkedIn, como que as pessoas podem te acompanhar? Eu tenho LinkedIn. Eu escrevi 3 livros, um é Poesias pela Vida, quando é de poesias, o outro é um conto, O Alfabeto das Arábias, e eu tenho um que é Como Chegar ao Topo das Empresas. E esse livro é doado 100% para criança pobre e ele traz lá muitas coisas das quedas. Ele não é um livro de autoajuda, ele mostra que você tem capacidade interna para superar suas dificuldades na vida. Enfim, o exemplo de vida, a mensagem de vida, amem a vida, parem de criticar, parem de olhar Instagrams, a vida de outros, ou Facebooks, que a vida do outro é melhor, é maravilhosa. Sim. Olhem para dentro, porque a vida espiritual, ela é diferente da material. A material é maravilhosa, eu adoro, gosto, ganhar dinheiro é bom, faz bem, mas ela tem que ter um equilíbrio, porque o bem-estar está dentro de você. Respeite o próximo, faça a ele aquilo que você gostaria que fizesse com você, seja feliz, a vida é uma só, cuide da alma, do espírito e do corpo, faça exercícios. Nossa, maravilhoso, mas antes da gente finalizar por inteiro, vamos jogar um jogo de ping-pong? Eu adoro, hein? Olha que lá no banco eu assusto a turma pela resiliência no ping-pong. Demoro, tenho uma paciência até a pessoa perder a calma e perder o jogo. Vamos lá, respostas rápidas. Vamos lá, respostas rápidas. Primeira coisa que vem na cabeça. Uma palavra para o dia de hoje. Amor. Brigadeiro ou coxinha? Brigadeiro. Eu também, yes. Uma experiência que todos deveriam ter. Viajar com a família pelo mundo. Um conselho para o Ricardo adolescente. Respeite os mais velhos e ouça aqueles que têm mais experiência. Uau! Uma música para ouvir hoje. Eu sei que vou te amar. Ai, lindo! Se você tivesse um superpoder, qual seria? Erradicaria a pobreza do mundo. E uma dica para deixar para as pessoas. Você deixou uma dica maravilhosa, mas se tiver mais alguma... Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Maravilhoso. E como agradecimento de você ter vindo no unboxing, a gente separou um presentinho pra você. Eu vou te dar a cartinha do ping-pong. Espero que você goste. Obrigado. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer. Pode abrir se você quiser ver. Eu quero ver, sim. E aí a gente vai tirar nossas cartinhas. É a nossa Polaroid. Nossa, nossa Polaroid. Olha que espetáculo. Muito obrigado. Que delícia. E agora, Ricardo, pra finalizar mesmo,
é o nosso oráculo do pão, que a gente tem aqui na mesa. Todo embaralhado, bagunçado, pra ninguém falar que foi combinado. E eu falo, quem assiste toda semana já sabe, ele não erra, ele não mente. É sempre uma mensagem que a gente precisa ouvir. Então eu vou te convidar para puxar uma carta, depois eu puxo uma e a gente vê qual é a mensagem da semana. Você sabe, eu sempre tive uma dificuldade muito grande que carta buscar. Mas eu vou buscar aquela que está do meu lado, pronta para ser aberta, que está aqui na minha frente. Maravilhoso. Está aqui entrega, né? Confiar, render-se, abandonar-se ao amor maior, soltar o controle, compreender que muitas vezes simplesmente não depende só de nós. Permitir-se receber bênçãos, graças, permitir-se ao milagre. Olha que lindo! Linda. Coisa que a gente falou sobre isso. Eu vou puxar essa aqui. Eu devolvo aqui? Pode deixar ela aberta aí. Aberta. Olha, a carta que eu puxei foi fidelidade. Olha só. Olha que linda. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos. E assim, reverenciar o divino em nós. Olha. Olha que maravilhoso. Entrega e fidelidade. Você veja que eu falei mensagem. muito. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse você. Exatamente. E não tenha vergonha de ser quem você é. É, né? Nunca deixar ninguém falar, isso aí, nada a ver. Nunca tenha vergonha, porque o ter faz parecer, mas não ser, né? Exato. Muito bom. Exatamente. Ricardo, muito obrigada por ter ficado com a gente. Vocês que ficaram até aqui, um beijo e até semana que vem. Sensacional.